Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, amém? E aproveitando todo esse clima, essa atmosfera dessa marcha em torno da cidade, nós vamos falar sobre o tema Caiam as muralhas. Josué capítulo 6, versículo 1 ao 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e seu rei e seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade. Ei, vocês, qual que era a realidade daquele povo? Escravos, 40 anos antes. E durante 40 anos eles estavam caminhando pelo deserto, peregrinando pelo deserto, quase que um povo errante, se não fosse a forma cíclica da sua caminhada. Mas olha como Deus os vê, olha como Deus nos vê, não importando as circunstâncias, não importando como foi a nossa vida, não importando o que aconteceu nos últimos 40, 30, 20 ou 10 anos, Deus fala assim: ei, vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas, ou o shofar, que é aquele instrumento que você viu na mão do apóstolo Natanael no Paz News. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Aleluia! Deus estava já estabelecendo e dizendo como sucederia. E essa passagem é muito bem conhecida, tem até uma música esquecida da manhã. Sempre quando eu quiser lembrar uma música, eu preciso recorrer ao irmão, que conhece todas as músicas da década de 80 e 90, que é o pastor David. E qual que é a música que encaixa aqui, irmão, que nos lembra a celebração ainda? Vem com Josué lutar em Jericó. Tem raiz aí, cara. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Ou cairão, que é a mesma coisa. Tem bastante gente aí que é antes do worship, né? Tem o AW, né? Antes do worship. Então essa passagem é bem conhecida, querido. Mas a primeira sensação é que mais uma vez pede algo inusitado. Lembra que a gente falou, terça-feira passada, Deus falando a Davi: você vai para debaixo da moreira, e quando na copa da moreira você ouvir os passos do exército celestial marchando sobre vocês, então é o momento de você agir, o momento de você sair. Então, da mesma forma, Deus pede aqui a Josué algo inusitado. Poderia ser mais simples? Poderia. Poderia ser mais prático? Poderia. Deus pode fazer o que Ele quer, porque Ele é o Todo-Poderoso, então Ele pode tudo. Então, querido, poderia ser algo um pouco mais tranquilo, até porque eles já estavam caminhando há 40 anos. Eles estavam caminhando há 40 anos, então poderia ficar um pouco mais tranquilo. E então, ao chegar diante de Jericó, Deus apenas poderia entregar a cidade para eles. Falou: seguinte, vocês estão cansados da viagem, tadinho. Não é meu povinho querido, o povozinho de Israel, como diz em outra passagem. Estão cansadinhos, meus lindos e lindas. Vocês vão entrar direto, fica tranquilo. O portão vai se abrir e vai ser só rosas. Não foi desse jeito. Mas Ele poderia fazer isso? Poderia. Então Deus poderia apenas entregar a cidade para eles. Mas uma pergunta vem à mente: por que marchar? Por que marchar? Uma vez ao dia, durante 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes. Por que marchar? Deus não poderia simplesmente fazer com que a muralha venha a ruir, seja destruída, ou os portões sejam abertos como um pirilim-pim-pim, um toque de mágica, e eles adentrassem? Poderia. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas o porquê eles precisavam marchar? O porquê, mesmo depois de 40 anos andando: Senhor, já não andamos bastante, o Senhor quer que a gente continue andando? Não, agora vocês não vão andar, agora vocês vão marchar. Vocês não são um povo que era escravo fugido do Egito.
Agora vocês são um exército numeroso que estão marchando para a conquista de uma cidade. Existe a realidade ao nosso respeito no mundo, que é o Egito. E existe a realidade ao nosso respeito diante de Deus. E a Bíblia diz que bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são os pensamentos dele que valem, querido. Não vale o que o mundo pensa de nós. Não estou nem aí para o que o mundo pensa da gente. A gente nem estaria aqui. Eu não estou muito preocupado com o que as pessoas pensam de mim também. Eu não devo também estar muito preocupado com o que eu tenho ao meu respeito, mas sobre o que tem Deus pensado ao meu respeito, essa deve ser minha preocupação. Porque é sobre isso que está estabelecida a minha identidade, quem eu sou. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Não era apenas uma caminhada, mas um sinal de obediência. Você viu Josué perguntando, por que Deus? Me ensina, me explica com base na sua Bíblia, na sua própria palavra, qual é o princípio para que a gente rodeie a cidade 7 vezes? Uma vez durante 6 dias, no 7º dia 7 vezes. Não houve uma pergunta, não houve um questionamento para com Deus, houve obediência. Nós vemos o símbolo da plenitude e perfeição, que é um número. Qual que é o número da perfeição? 7. 7 é o número da perfeição, que representa Deus, o número de Deus, sobrepondo o símbolo da imperfeição, que é o 6, que é o número de homem. Então, 6 dias caminham uma vez, no 7º dia são 7, caminham não, marcham, no 7º dia são 7 vezes que eles rodeiam. Deus estava sobrepondo qualquer imperfeição, porque quando Deus age, Ele sobrepõe qualquer imperfeição, qualquer coisa que a gente possa fazer, porque as nossas obras são imperfeitas, mas a dele é perfeita. Ou seja, Deus não estava apenas cumprindo com a sua promessa, mas Ele mesmo estava agindo de uma forma poderosa, entregando aquela cidade para o seu povo. E nós temos uma palavra, uma promessa sobre essa cidade, que Guaratuba é do Senhor Jesus, amém? Quantos creem? E quantos fizeram alguma coisa em relação a isso? Diminuíram as mãos. Sabe por quê? Porque nós somos muito bons em orar, em declarar, em estabelecer. Eu digo, profetizo e declaro em nome de Jesus. Somos até bons em confissão positiva, não que confissão positiva seja boa. Mas na verdade Deus tinha uma promessa para aquele povo, aquela promessa guiava aquele povo, ardia no coração daquele povo, fazia os olhos dele ficarem como sangue nos olhos. Só que Deus falou, ok, mas além da promessa existe uma ação, além da promessa existe uma obediência, ainda que o modus operandi seja meio doido, mas precisa haver uma obediência, uma disposição em obedecer. Então não existe conquista de uma cidade sem disposição em obedecer. Porque imagine se Josué ficasse declarando, não, Jericó é do Senhor Jesus. Jesus não estava manifesto, então é do Senhor Jeová. Jericó é do Senhor Jeová. Ele tinha morrido declarando, querido. Ele tinha morrido declarando, porque enquanto ficarmos esperando as condições favoráveis para fazer alguma coisa, não faremos nada, porque não existe condição favorável para alguém que crê no Deus do impossível. Até porque não teria nenhum motivo dele ser chamado Deus do impossível se a gente precisasse de condição favorável. Daí ele era o Deus do possível. Mas não, nós não precisamos. Então Deus estava de uma forma poderosa entregando aquela cidade ao seu povo, só que Ele convidou o seu povo para a conquista. Ele convidou, Ele falou, eu vou derrubar, as muralhas vão cair, querido, fica tranquilo. Arqueólogos descobriram há tempos atrás, em algumas escavações na região, que eles creem que é de Jericó, um muro com uma espessura de 1,5 metros. Imagine o quanto esse muro era forte. Imagine, Alexandre, ter que fazer um muro de 1,5 metros de espessura. Um tijolo tem 8 centímetros, mas 1 centímetro de reboco, depende de quem vai fazer o reboco, né? 1 centímetro de reboco, né? E depende da inclinação do muro também, né? Porque senão o reboco chega ali embaixo e já está com meio palmo. Mas aí 11, 12 centímetros no máximo, uma parede de espessura. As muralhas, de acordo com alguns arqueólogos que fizeram algumas escavações, 1,5 metros de espessura, uma cidade fortificada. E Deus fala, fica tranquilo, essa parte deixa comigo, com vocês é obedecer, é ter disposição, se levantar, sair e marchar sobre a cidade. Vão chamar a gente de louco. Eu lembro quando a gente estava fazendo, principalmente ontem, que foi às 7, tinha um pessoal na esquina, acho que eles ficaram com medo, porque eles estavam fazendo uma comunhão, não sei se era uma comunhão, né? Não sei o que eles estavam fazendo ali, e falando alto e tal, acho que eles ficaram com medo que na segunda volta, não tinha mais ninguém na terceira volta. Sei lá que essa seita estão fazendo aí, vão pegar a gente para sacrificar, vamos embora.
Porque na primeira vez eles estavam alegres, né? Depois sumiu todo mundo e nem era tão tarde, né? Então, queridos, Deus fala, versículo 3, fala para que eles, enquanto homens de guerra, rodeiem a cidade, rodeassem a cidade. Pessoas destemidas, que não ficam baseando apenas na sua eloquência, no seu conhecimento, na sua riqueza, na sua habilidade, não. Eles são valentes porque eles creem que Deus não volta atrás na sua palavra. Porque é somente no nome de Deus que nós avançaremos. Deus não espera nada além de uma disposição para a guerra. E nesse caso não é apenas homens valentes, porque temos umas mulheres valentes aí que, misericórdia, arretada. Glória a Deus pela sua vida. Deus conta com você também, mulher. Deus conta com você também para alcançar essa cidade. Ainda que é Deus que disse que vai derrubar a muralha, nós precisamos nos dispor, nos levantar em disposição, ter disposição. A obediência e coragem são características necessárias de todo soldado do exército de Deus, querido. Obediência e coragem. Lembra daqueles que se alistaram para guerrear contra os irmãos da Mídia, os midianitas? 32 mil. Deus falou, é muito povo, eles vão se gloriar no seu número. Fala para os covardes e os medrosos ir embora. Ficou 10. Foi, né? Ficou 10 mil. Só foi 22 mil embora. Não dá para ser covarde. No reino de Deus não dá para ser medroso. Alex, eu confio na minha força, eu fiz academia, eu sou alguém inteligente, eu sou alguém que tem dinheiro. Querido, isso não vale nada. Não vale nada. Eu prefiro um coração de alguém que crê no nome do Senhor Jesus, indiferente de qualquer outra coisa, do que muitos homens cheios de bens, mas não têm coragem de entregar aquilo que tem para o Senhor. Muito mais, muito mais. Então, coragem e obediência são características necessárias de todo soldado do exército de Deus. Deus deseja entregar Guaratuba em nossas mãos, amém? E de forma que os princípios de Deus influenciem todas as esferas da sociedade, até que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele continua vivo e que breve voltará, aleluia, que breve voltará. Nós precisamos sim nos levantar, queridos, e influenciar as esferas da sociedade. Não vou lembrar todas agora, mas educação, governo, família, economia, mídia, entretenimento, religião, business, negócios. Alex, é possível, biblicamente falando, influenciar uma esfera da sociedade? Você sabe que o Egito é um país, uma nação politeísta. Eles adoram até o sol. Inclusive, algumas das 10 pragas, na verdade, era um troco de Deus, porque algumas das pragas que foram lançadas sobre eles eram figuras de deuses que eles adoravam. Só que existe somente um faraó, e isso está na história, não está na Bíblia, está na história, que foi monoteísta. Os outros eram politeístas, né? Eu tinha falado que eram monoteístas, não. Eles eram politeístas, eles adoravam um monte de coisa. Mas houve um que foi monoteísta. Sabe quem foi esse? Alguém que foi influenciado por alguém que decidiu se erguer e influenciar na esfera do governo, chamado José, um piá de 30 anos, que foi vendido como escravo aos 17. Alguém que não tinha os seus sonhos interpretados, mas ele não ficava de mimimi com as coisas que ele não tinha alcançado. Não, ele se levantava e se posicionava. Perguntaram, ei, me falaram que você sabe interpretar sonhos. Ele não foi colar, mas ai de mim, porque ninguém interpretou os meus sonhos. Na verdade, por causa dos meus sonhos, eu fui vendido como escravo. Antes disso, eu fui jogado numa cisterna e tido como morto para os meus pais. Não, ele não ficou se relacionando com isso. Quando perguntaram de sonhos para ele, sabe o que ele disse? Existe um Deus nos céus que dá a capacidade de revelar, interpretar sonhos. Alguém que entende quem é em Cristo é posicionado, querido. Ele não fica titubeando, ou sei lá, qual que é o sinônimo de titubear, porque sempre quando falo essas palavras, me pergunto aqui, o que é isso, Alex? Ele não fica cocheando, balançando, indeciso. Ah, agora eu sou cristão, agora eu não sou cristão, agora eu estou firme, agora eu estou fraco, agora eu vou regressar. Ei, posicione-se. Não dava para dar marcha ré na marcha, querido. Eles estavam rodeando a cidade, falaram, não, vamos engatar a marcha ré, vamos voltar, vamos regredir. Não, é para frente ou para frente, nós não temos opção. Lembra de um sonho, uma visão, uma forma que Deus falou com a pastora Fran?
que desistir é como desse um passo para trás, porém, exatamente no calcanhar começava um abismo. Nós não temos alternativa, opção de desistir. Ou avançamos, querido. Ou avançamos. Mas a conquista de Jericó, da cidade de Jericó, essa história que nós já conhecemos, não começa apenas com essa ordem de marchar em silêncio, porque é isso que eles fizeram também, marchando em silêncio. Começa antes com alguns eventos que são necessários e extremamente importantes. Primeiro evento, sobrenatural. Deus confirmando a sua presença com o povo, porque se Ele não estiver conosco, nós não podemos arredar o nosso pé. Josué capítulo 3, versículo 14, quando as águas do rio Jordão são cortadas. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante, ou seja, iam à frente do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras durante o tempo da colheita. Então, pense num rio cheio. Então, quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca pisaram, se molharam na beira das águas, versículo 16, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, ou seja, Deus fez uma represa, quando aqueles sacerdotes molharam o pé naquela água do rio. Levantaram-se no montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que era a cidade de cima, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas, ou seja, parou de descer água. Então o povo passou diante de Jericó, e a Bíblia diz que os pés enxutos. Os sacerdotes, eles entraram no rio, ficaram parados no meio do rio de Jordão, com a arca da aliança, que simboliza o quê? Presença de Deus. Então eles pararam, e o que fez? O povo todo começou a passar. E após todo o povo ter passado, eles só saíram daquele lugar porque o próprio Deus disse a Josué: diga aos sacerdotes que saiam do rio. Então, quando eles saem do rio, as águas voltam ao seu lugar, voltam a correr. Então Deus, Ele manifesta a sua presença e confirma a sua presença com o povo, fazendo sinais e maravilhas. E queridos, nós não temos ouvido muitos testemunhos de sinais e maravilhas no nosso meio. Deus tem feito muitas coisas. É só você pergunte no teu life group, quinta-feira ou sábado, alguns é sexta. Alguém aqui tem um testemunho para contar? Eu duvido que não tenha. Alguém vai ter um testemunho de um sobrenatural acontecendo para contar, querido. Voltando agora do encontro, Jesus dos crentes, vai ter muita coisa. Então Deus já confirmou que está conosco, amém? Alguém precisa de confirmação extra? Alguém precisa tirar ainda a dúvida de que Deus está conosco? Eu não tenho dúvida alguma de que Ele está conosco. Então, assim como o povo de Israel, diante de Jericó, confirmou a sua presença através de um sinal poderoso, Deus tem confirmado a sua presença em nosso meio através de um sinal muito poderoso. E esse sobrenatural virou notícia. Josué capítulo 5, versículo 1. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Como assim por causa dos filhos de Israel? Porque eles estavam chegando, porque eles estavam vindo, eles sabiam que eles não estavam vindo sozinhos. Era um povo simples, mas que tinha um Deus extraordinário. Assim como nós, queridos, não somos melhor do que ninguém, não somos maiores do que ninguém, não somos mais famosos do que ninguém, não. Mas se ouvirem falar de nós é por causa daquilo que Deus tem feito nesse meio. Por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, na sua família. Essa é a mensagem que nós queremos que os outros saibam, que Jesus ainda está fazendo. Mesmo em pleno século 21, Deus continua fazendo milagres, querido. Essa é a notícia. Então, a Bíblia diz que eles tremeram de medo. Eu lembro uma vez, isso me faz lembrar uma vez que parou um carro da polícia uma quadra antes. Chegou um rapaz ali, aqui na frente. Falei, aqui que é a igreja da Paz, a Paz Church? Falei, sim. Eu gostaria de falar com alguém. Aí os policiais me deixaram aqui e falaram, cara, é a terceira ou quarta vez que a gente se prende. A gente vai te levar para um lugar que é só esse lugar que pode te fazer alguma coisa e mudar a tua vida.
Não é o lugar, é quem está aqui, querido. Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Senhor, o Senhor dessa obra, o dono da igreja é Jesus. Ele pode mudar a história, querido. E isso que está acontecendo aqui, as pessoas estão sabendo, sabe por quê? Porque é sobre Ele, não tem a ver conosco, tem a ver com o que Ele está fazendo. E quando é Ele que faz, as pessoas ficam sabendo. E às vezes eles vão procurar. Tem pessoas aqui no nosso meio, eu já ouvi histórias, ouvi uma história desses dias que eu fiquei de cara do Jamil, que o patrão dele falou: ei, quem é você, cara? Quem é você diante de uma pesca milagrosa, não de peixe, mas de algo muito poderoso que aconteceu? Ei, as pessoas estão olhando para você e falam: o que você tem, cara? Tem alguma coisa em você que eu não tenho, não é a beleza, porque às vezes falta mesmo. É Jesus, cara, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é a melhor parte em mim, porque se tirar Ele de mim, todo o resto é ruim. A melhor parte em mim é Jesus, é isso que você está vendo, é Jesus. Esse é o segredo da minha família transformada, é Jesus. Esse é o segredo da minha vida mudada, é Jesus. Se não for por Ele, querido, não vai acontecer nada. É só Jesus, aleluia. Deus continua fazendo maravilhas no meio do seu povo, e isso deixa o inimigo desesperado. E eu quero crer muito no meu coração que quando a gente fala de inimigo, você não lembre do cunhado, da sogra, do vizinho, não, querido. O inimigo das nossas almas são demônios, Satanás e seus demônios, mas também inimigo das nossas almas são muitos sofismas, sentimentos, preocupações que nós temos que nos impede de entender melhor aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes emoções descontroladas que nós temos são inimigas nossas, porque nos impede do ponto de equilíbrio, do espírito de equilíbrio e moderação que Deus deseja nos dar, porque a gente agita as águas demais, querido, mas Ele é o único que nos leva às águas tranquilas. Então, muitas vezes, os nossos próprios sentimentos, não é que você é inimigo de você mesmo. Não que isso seja muito longe de ser, né? Porque um dos maiores seres que Deus me salvou foi de mim mesmo. Como eu me atrapalho, queridos, para chegar diante das promessas de Deus. Ah, mas o irmão tal é fichinha. Eu tenho um poder terrível de me tirar da presença de Deus. Eu coloco só a desculpa que é o irmão, mas na verdade sou eu. Sou eu, esse cara... sou eu. Então muitas vezes existem dentro de nós pensamentos, sofismas que são inimigos nossos. Então, querido, Deus vai continuar fazendo, queira você, queira não, Deus vai continuar fazendo maravilhas no meio do seu povo. O diabo vai ficar endemoniado, sabe por quê? Porque ele sabe que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Se ele quiser fazer, ele vai fazer e ponto final. Outro evento, circuncisão do povo. E o que é circuncisão? É um sinal de aliança, é uma marca que o povo carrega, simbolizando a aliança. Graças a Deus que hoje é espiritual, né? É o nosso coração que é circuncidado. Josué capítulo 5, versículo 5. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Todos os homens foram circuncidados saindo do Egito. Acho que é o 8º dia, se eu não me engano. É isso, Lucas? Ao 8º dia eles eram circuncidados, todos os homens que saíram. Mas muitos deles morreram no deserto, até porque eles nem acreditavam que poderiam possuir a terra. Desobedeceram, na verdade, a Deus, que tinha uma ordem já de tê-la possuído. Então eles ficaram 40 anos perambulando. Então uma geração tombou e a outra se levantou. E essa que se levantou não tinha sido circuncidada. E isso é uma marca que representa a aliança. E esses que nasceram no deserto não tinham essa marca, não tinha marca dessa aliança, não eram circuncidados, mas para o que Deus queria fazer através da vida deles, era necessário que eles fossem marcados por Deus. Para que Deus faça aquilo que Ele deseja fazer nessa cidade, querido, é necessário que nós sejamos marcados por Deus. É necessário que tenhamos uma aliança com Ele. É necessário que exista um símbolo exterior, um símbolo visível da nossa aliança com Deus. Nós hoje temos o nosso coração circuncidado, mas existe sim um posicionamento nosso. Isso é aquilo que vem para fora, que exterioriza. E isso precisa, a marca da nossa vida, aquilo que nós somos marcados com Deus, a nossa aliança com Deus, ela precisa ser sim exteriorizada. Vivemos numa geração de muito crente 007. Ele é um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente.
Ninguém sabe que ele é crente. Ele, no trabalho, quando daí chega alguém convertido, ele vai contar para o crente: cara, eu me converti. Eu falei: eu também sou crente. Como é que você me deixou todo esse tempo sofrendo sem falar para mim a respeito de Jesus, cara? Quase perdi meu casamento, a minha família, a minha vida, e você tinha o remédio, eu estava morrendo diante de você, e você não falou nada. Nós precisamos de fato, queridos, ser marcados por Deus. Isso precisa ser o sinal da nossa aliança com Ele. Senão nós vamos ficar assistindo YouTube atrás de YouTube, pregador atrás de pregador. Deus vai estar fazendo, nós vamos ficar só assistindo. Deus está nos chamando para fazer parte de algo que vai mudar a história dessa cidade, vai mudar a fibra moral dessa cidade. Mas precisamos nos levantar, querido, precisamos nos levantar como um exército forte, poderoso, corajoso e obediente. E a marca maior é a aliança com Deus. Foi necessário que eles fossem circuncidados, sim. Porque um povo que não tem aliança não conquista a terra. Um povo que não tem aliança não entra na cidade. É necessário, querido. Outro evento. Celebração da Páscoa. Pregamos esses dias, né? Pesach. Josué capítulo 5, versículo 10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal. Inclusive Gilgal recebeu esse nome. Ou Galgal recebeu esse nome exatamente porque eles circuncidaram o povo. Gilgal significa... círculo de pedra, e as pedras que, por ordem de Deus, Josué tirou do rio, tirou 12 pedras do rio, bem exatamente onde os pés dos sacerdotes tinham pisado, ele tirou 12 pedras do rio e fez um monumento, um memorial em formato de círculo. Daí veio o nome da cidade, Gilgal. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Estavam ali celebrando, a celebração da Páscoa era um banquete. Enquanto eles estavam comendo o banquete, eles estavam avistando as muralhas, só contando os dias. Cara, eu não vejo a hora de avançar, eu não vejo a hora de ver o cumprimento da promessa, comendo uma coxona de carneiro. Eu falei: cara, daqui uns dias, cara, estou contando as horas para ver o que Deus vai fazer, se nós não ansiarmos, querido, pelas promessas e o cumprimento das promessas de Deus. A gente vai ficar vendo o navio. Mas aquele povo, eles celebraram a Páscoa, e a Páscoa é um memorial daquilo que Deus fez para eles, é o sinal, é o memorial daquilo que Deus fez 40 anos antes. Livrando, é um memorial de libertação do povo, que o povo foi liberto do sistema pecaminoso e mundano do Egito, que o povo foi liberto pelo próprio Deus, eles foram salvos, foram livrados, que o anjo passou por cima. Então precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. Precisamos lembrar que Ele nos livrou desse mundo perdido, querido. A gente precisa ficar se segurando, quer dizer, não podemos ficar se segurando na hora de contar o testemunho, que parece que a gente está mais feliz contando o testemunho, lembrando de quando a gente estava na mão do cão, do que agora que a gente está na mão de Deus. Nossa, cara, naquela época eu passava rodo geral. Ué, mano, parece que está tendo prazer nas suas palavras. O memorial que nós temos do que aconteceu para trás é de quando Jesus nos tirou desse mundo tenebroso, querido. É esse o memorial. Então precisamos sempre nos lembrar de onde Ele nos tirou, de como Ele nos livrou deste mundo, e lembrar que seu sangue nos purifica de todo o pecado. Precisamos sempre nos lembrar que Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, e nós faremos isso hoje. Por quê? Porque a ceia é um memorial. Fazer isso em memória de mim. É um memorial da libertação, mas também é um memorial da aliança. Então, quando nós fazemos isso, nós trazemos à lembrança aquilo que foi feito e anunciamos o resultado de tudo isso, que é até que Ele venha. Apontamos para o dia da sua vinda, ainda que a gente não saiba quando, mas sabemos que um dia Ele virá. Então, nós precisamos sempre ter esse memorial, nunca nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós, querido, porque se nós nos esquecemos do lugar que nós saímos, do lugar que Cristo nos tirou, é muito mais fácil voltar para lá. É muito melhor a gente visualizar o lugar que Cristo nos tirou. Para quê? Para que a gente desvie desse lugar, se desvie do mal. Outro evento que aconteceu com eles antes da queda do muro, querido. Eles comem do fruto da terra. Comer do fruto da terra significa um novo tempo, porque fim do deserto, não tem fruto no deserto. Josué capítulo 5, versículo 11, no dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. É como se falasse: ei, existe um novo tempo, já o deserto passou, foram 40 anos, acabou o tempo do deserto.
Agora é um novo tempo. E que tempo é esse? Tempo da gente descansar dessa caminhada toda, dessa peregrinação toda? Não, é tempo de arregaçar as mangas, querido. Porque comer do fruto da terra fala de colheita. É tempo de arregaçar as mangas. Ei, existe muito trabalho a ser feito, existe muita coisa a ser feita. É tempo de arregaçar as mangas. Não somos um povo que perambula pela terra, somos um povo que expande e estabelece e expande o reino de Deus. Onde colocarmos a planta dos nossos pés será nosso por herança, é a palavra dele. Só que não temos como colocar os nossos pés para alcançar terrenos e províncias, cidades e nações se ficarmos parados. Então é tempo de arregaçarmos as nossas mangas, é tempo de fazer alguma coisa para Jesus ver. Porque senão, querido, a gente vai ficar vendo todo mundo colhendo e reclamando com Deus: e eu, Jesus, e eu, Jeová, por que esqueceste de mim, ó Deus? Eu dou o dízimo. Creio que o anjo fala: nossa, que burro, dá 0 para ele. É tempo de fazer alguma coisa, querido. É tempo de arregaçar as mangas. Por quê? Porque por 40 anos era maná todo dia. Descia do céu, eles não precisavam trabalhar, eles só pegavam aquele maná, faziam um pãozinho lá e comiam. Preparavam um pão e comiam. Não tinha colheita, não tinha lavoura, não tinha como ter lavoura. Eles eram peregrinos no deserto. Está certo que eles não andavam em nenhum reta porque era um tongo. Eles ficavam circulando. Porque não creram na palavra de Deus. Mas aqui era o cumprimento daquilo que Deus estava falando. Mais um dos eventos, o maná cessa. Acabou, lembra que eram 40 anos, Josué capítulo 5, versículo 12. Um dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Lembra do povo que foi circuncidado porque nasceu na viagem, nasceu no deserto? Esse povo não sabia o que era lavoura. Esse povo não sabia o que era colheita. Por quê? Porque eles nasceram numa época que havia maná. E toda a sua infância e juventude foi recebendo algo de Deus. E não tem problema em receber algo de Deus. Precisamos aprender a depender dele. Mas tem momentos que Deus fala: ei, está na hora de emancipação, querido. Está na hora de você crescer. Não existe guerreiro e soldado infantil, menino, criança. Soldado, guerreiro é gente forte, crescida, estabelecida, madura. Então quem é maduro procura o que comer. Quem é maduro se coça atrás das coisas para se alimentar. Então, quando eles descobriram que eles poderiam colher e comer daquele fruto, no outro dia cessa o maná. Agora é com eles. Isso é uma palavra boa para adolescente. Quando está perto dos 18 anos, quer conquistar alguma coisa, querido, seja responsável pelo que você come. Pelo menos pelo que você come. Jesus estava ensinando esse povo a conquistar, querido. Jesus estava ensinando esse povo que não era só coluna de fogo durante a noite, coluna de uma nuvem durante o dia, pão descendo do céu. Não, agora o negócio vai ficar doido, agora vocês vão aprender a guerrear. Deus estava mudando a identidade daquele povo, porque 40 anos antes eles eram escravos, agora eles eram guerreiros. Homens que iriam conquistar povos, iam derrubar gigantes. Então eles precisavam ter a sua mentalidade mudada. E quando nós não temos a nossa mentalidade mudada, querido, nós permanecemos tendo uma mentalidade de gafanhoto, olhando o gigante e achando que a gente não pode. É tempo de colheita, meus queridos. E na colheita a gente precisa arregaçar as mangas, se dispor, se levantar e ir para cima. Os campos já estão brancos. E a Bíblia fala isso: ei, eis que os campos brancos estão. Tudo aquilo que foi semeado com lágrimas, agora nós colheremos com júbilo. Veremos uma grande colheita de vidas como jamais antes. Preparem celeiros, porque a colheita será grandiosa. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. É o tempo de colheita, querido. Então, aquele ano, eles experimentaram do fruto, o maná cessou, e eles passaram ainda aquele ano comendo daquilo que eles colheram. Eles precisaram arregaçar as mangas para se alimentar. E aí, então, a gente chega no grande dia. Josué, capítulo 6, versículo 20, no grande evento dessa passagem. Assim o povo gritou, e os sacerdotes trocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram. O povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram.
Ei, tome a cidade, querido. O que está diante de si, aonde Deus tem te colocado, aonde Deus tem te plantado, qual é a esfera da sociedade que você está atuando. Tome, avance, porque as muralhas caíram. Só que uma coisa que é muito, muito interessante. Para que Deus pudesse fazer isso, para que Deus pudesse derrubar essa muralha, Deus precisou trabalhar no íntimo de cada um deles. Deus precisou trabalhar no coração de cada um deles. Deus precisou trabalhar na identidade de cada um deles. Sem que a gente seja trabalhado no Senhor, jamais seremos um povo, um exército forte e numeroso. Sem permitirmos que o Senhor trabalhe em nossa vida. Mude quem nós somos. Transforma a nossa história, queridos. Então vai ser muito difícil conquistar uma cidade. Mas eu sei que estou diante de um povo que está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que estou diante de um povo que está com sangue nos olhos para olhar para a cidade e falar: ei, essa cidade vai pertencer ao Senhor Jesus. Os princípios do reino de Deus vão influenciar cada uma das esferas da sociedade. Por quê? Porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Princípios do reino é maior do que os princípios da igreja, porque a igreja não é o reino, a igreja pertence ao reino. Existe o reino de Deus, e existe uma representação do reino de Deus na terra, que é a embaixada do reino de Deus. A embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil é um território onde a língua oficial é americana, é o inglês. A moeda oficial é o dólar. Onde nenhum capitão, ninguém do escalão do exército brasileiro, de qualquer força armada, seja da aeronáutica, marinha, exército, pode entrar lá, porque lá é nação americana. É uma porção pequena de terra que representa a sua terra natal. Sabe o que a igreja é? A embaixada do reino de Deus aqui na terra. É uma porção pequena que representa a sua pátria, a sua nação, da onde nós viemos. Por isso que quando nós morremos, a gente não fala adeus, a gente fala até logo. A gente não fala: ei, foi para algum lugar, não, ele voltou para casa. E nós somos uma embaixada, embaixadores do reino de Deus, querido. Nós marchamos não em nome de alguém terreno, mas de alguém celestial, o Senhor dos exércitos. Até porque um pouco antes de entrar na cidade de Jericó, a Bíblia diz que Josué levanta os olhos e ele vê o príncipe dos exércitos celestiais. E Josué pergunta: você está conosco ou com os nossos inimigos? Ele fala: nem com você, nem com ele. Eu estou com o exército celestial. E a Bíblia diz que ele é um príncipe. Na questão ou na ordem familiar, príncipe está em que categoria? Filho. Alex, não tem base bíblica. Não está dizendo que sim, nem que não. Mas eu só conheço um príncipe da paz. Essa teofania que Josué teve, na minha concepção, foi com o próprio Jesus. O próprio Jesus, aquele que a Bíblia diz: ei, erguei, ó portais eternos, sobre as vossas cabeças, deixa entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso na guerra. É o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. E a única coisa que ele fala, Josué diz: mas o que eu vou fazer agora? E ele fala: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Deus estava confirmando o chamado e o legado que Josué estava recebendo de Moisés. Lá no início, quando abriu as águas, mesma coisa que aconteceu no Mar Vermelho. E ali, diante de Jericó, mesma coisa que aconteceu com Moisés no Sinai, confirmando o legado que ele tinha recebido. Queridos, existe uma cidade para a gente conquistar, mas nós precisamos declarar que caiam as muralhas. Que caiam as muralhas da religiosidade. Que caiam as muralhas da corrupção. Que caiam as muralhas da frieza. Que caiam as muralhas do abandono. Que caiam as muralhas da incredulidade. Que caiam as muralhas da orfandade. Que caiam as muralhas dos vícios, que caiam as muralhas da depressão, que caiam as muralhas da ansiedade, que caiam as muralhas que vêm contra a família, com divórcio, ou com filhos abandonando suas casas, que caiam as muralhas. Nós precisamos nos posicionar para que essas muralhas caiam, querido, mas depende de nós, porque é Deus que vai fazer com que essa muralha venha ao chão, mas nós precisamos nos levantar como um exército forte, corajoso e obediente, e marchar em torno da palavra do Senhor. Se recebemos uma palavra, então sobre essa palavra
palavra, nós vamos caminhar. Assim como disse Pedro: Senhor, eu não pesquei a noite toda, estou cansado, estou frustrado, mas segundo a sua palavra, eu vou lançar as redes. Segundo a palavra do Senhor, nós vamos influenciar essa cidade com os princípios do alto, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Yeah. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Eu não sei quais são as muralhas que estão diante de você. Eu sei de uma coisa: eu creio num Deus e conheço um Deus que é expert em derrubar muralhas, querido. Então, se você tem muralhas ainda que precisam ser derrubadas, corre aqui para frente, nosso tempo está curto. Vamos orar, porque eu creio que hoje é o dia que elas ruirão. Hoje é o dia que elas irão cair ao chão. Hoje é o dia que Jericó será sitiada. Hoje é o dia, querido, que aquilo que está diante de nós, nós vamos nos levantar, nos posicionar, e naquilo que depender de nós, porque no que depende de Deus, Ele faz a parte dele, mas no que depende de nós, nós marcharemos segundo a sua palavra e avançaremos para aquilo que Ele diz que nós faremos. E se Ele diz para nós marcharmos, nós vamos marchar, querido. Não existe nada impossível, não existe nada que nos impeça, nós iremos adiante. Aleluia,